E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar como você pega um cronograma genérico, aquele cronograma que todo cursinho te dá, que você consegue em outros canais, e otimiza esse cronograma para melhorar a sua produtividade e seu aprendizado. Esse é o primeiro episódio da série de preparação do Enem. Eu ainda vou falar como que eu estudava em cada matéria, vou dar dicas de prova. Então, se você não está inscrito, se inscreve para não perder os próximos episódios. No episódio de hoje, eu vou pegar um tópico que já foi comentado em outros vídeos, que é o cronograma, e aprofundar nesse tópico. Cada vídeo eu vou pegar um tópico e aprofundar, dar um monte de detalhe de como que eu fazia para ter um bom resultado. Sobre cronograma de estudo, algo que eu já falei em outros vídeos, e eu preciso falar de novo antes de entrar nas dicas, é que não é para você pegar um cronograma de algum lugar e copiar exatamente aquele cronograma. Esses cronogramas de estudo, de cursinho, são cronogramas genéricos. Milhões de pessoas vão usar o mesmo cronograma. E não te traz diferencial você usar um cronograma igual de todo mundo. Você precisa moldar, você precisa lapidar esse cronograma para trazer os melhores resultados para você. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é falar um monte de coisa que eu fiz para adaptar esses cronogramas, que eu chamo de cronogramas genéricos, para mim, para que se tornasse algo de máxima produtividade e máximo aprendizado. Então espero que você goste dessas dicas. A primeira dica, e a mais importante, e nessa dica você já enxerga o porquê você não pode seguir os cronogramas genéricos, é a seguinte. Nos cronogramas que você pega por aí, eles reservam para você cerca de 2 horas de estudo para cada matéria. Só que isso não funciona para quase ninguém. Por quê? Cada pessoa tem um tempo que ela consegue ficar com seu máximo de foco em determinado tópico. Então, por exemplo, a média e o meu tempo, já me conhecendo depois de estudar bastante, o meu tempo de foco é cerca de 40 minutos. O que significa isso? Significa que se eu paro e começo a estudar, eu tenho aquele momento de máximo alerta, que eu consigo entender o que eu estou lendo e consigo fazer rápido, por 40 minutos seguidos. Depois disso, eu entro naquele estado, que vocês já devem ter passado muitas vezes, de alta distração. Então você fica focado um tempo, e aí você entra num estado de, começa a pensar na sua vida, ou passa alguém do seu lado, você já perde totalmente a linha do exercício que você está. Você saiu do seu foco máximo. O ideal é que você faça seus estudos não em blocos de 2 horas, em blocos de qual é o seu tempo de foco. Então, por exemplo, eu fico focado por 40 minutos. Tem gente que consegue ficar só por 20 minutos, tem gente que consegue ficar por 1h30. Isso é muito variável. Mas a média é menos de 40 minutos, a média geral. A cada 40 minutos, você precisa fazer uma pausa. Então, não é estudar 2 horas, fazer uma pausa. Estude aquele tempo que você já descobriu qual é o seu tempo, e o meu é de 40 minutos, faz uma pausa de 5 minutos. Estuda 40 minutos, faz outra pausa. Então vamos supor, uma pessoa está fazendo 2 horas seguidas e depois tira pausa. Eu estou fazendo 35 minutos, pausa de 5 minutos, 35 minutos, pausa de 5 minutos, 35 minutos, pausa de 5 minutos. Os dois estudaram 2 horas. Só que a primeira pessoa, ela estudou meia hora com máximo alerta, depois ficou 1h30 distraída. Ficou 1h30 sem aprender o máximo que ela poderia. Eu, por outro lado, abri mão de 15 minutos do meu estudo para fazer pausas. Fiz 3 pausas de 5 minutos. Mas eu fiquei 35 minutos focado, 35 minutos focado, 35 minutos focado. Então eu fiquei mais de 1h30 focado, porque eu tirei essas pausas, enquanto a pessoa que fez bloco de 2 horas ficou só meia hora focado. Então, o que você deve fazer? Qual que é a dica? Descobre qual que é o seu tempo de foco. Cada um tem um tempo de foco. Vamos supor que seu tempo de foco é meia hora. Programa pausas a cada meia hora. E essas pausas você pode tomar uma água, tomar um café, ir no banheiro, dar uma caminhada no quarteirão. Faz uma pausa, muda sua mente de foco por um tempinho para voltar e estar mais ativo. Assim que você colocar em prática isso, você já vai ver como funciona. Você vai trocar um estudo médio por vários estudos bons. Então faz seu cronograma não com blocos de 2 horas. Faz seu cronograma com blocos de qual é o seu foco. E às vezes esse tempo de foco varia por matéria. Eu tenho um tempo de foco de exercício, eu tenho um tempo de foco de leitura. Eu consigo fazer mais exercício por mais tempo do que eu consigo ler. Então, por exemplo, exercício eu conseguia fazer 1 hora direto para fazer uma pausa. Leitura eu gostava de tirar uma pausa a cada 30 minutos. Até porque na pausa dá para você pensar a respeito do que você leu. Então pensa nisso. A segunda dica, e essa não é novidade para quem tem acompanhado o canal, detecta seus pontos fortes e fracos. E pode ser as matérias que você tem mais facilidade e as que você tem mais dificuldade. E cria tempos diferentes de estudo para cada matéria.
Então, vou me usar como exemplo. Eu tinha certa facilidade em física. Eu colocava para estudar só meia hora em física, porque eu conseguia fazer uma revisão rapidinho, fazia uma revisão das fórmulas e fazia 25 minutos de exercício direto, e acabava quase todos, porque eu tinha facilidade em física. Português, por outro lado, eu sempre tive muita dificuldade. Então, o que eu fazia? Eu deixava 2 horas reservada. Claro que eu usava a primeira dica e fazia pausas, mas eu estudava por 2 horas português e física eu estudava por meia hora. Isso eu me conhecia e fazia dessa forma. As matérias que eu acreditava que eu não tinha nem facilidade, nem dificuldade, eu deixava 1 hora. Mas ver qual é a sua dificuldade. Está no comecinho do ano e fala assim, essa matéria é algo que eu preciso me focar. Conheço muita gente, por exemplo, que precisa se focar mais em matemática, que na infância teve dificuldade com matemática, nunca deu um foco maior e agora precisa correr atrás do tempo perdido. Então, coloca mais matemática no seu cronograma. Coloque em mais dias matemática, coloca mais tempo a cada estudo de matemática. Você precisa estudar mais o que você tem dificuldade e menos o que você tem facilidade. Assim você se torna muito mais produtivo. Se você estudar 1 hora tudo, você vai deixar de correr atrás daquilo que você tem dificuldade e gastar essa meia hora que você poderia pôr nessa matéria em outra que você já sabe, o que não faz sentido. A terceira dica é transformar o seu cronograma, que hoje está em tópicos, transformar ele em metas. E o que é isso? No geral, a gente faz assim, hoje eu estudarei 5 matérias, então tá lá, eu vou estudar matemática, álgebra, vou estudar história do Brasil e vou estudar biologia, parte de botânica. Isso são os tópicos. O que você deve fazer para ser mais produtivo e aprender mais é transformar esses tópicos em metas. E uma meta é algo mais específico que isso. Então, o que é uma meta? Em vez de você falar, hoje eu vou estudar botânica, é você falar para você, hoje eu vou ler o capítulo de gimnosperma, o capítulo de angiosperma, e vou fazer 20 exercícios de cada. Percebe como isso é muito mais específico? Você sabe exatamente onde começa e onde acaba o seu estudo. É bem melhor fazer assim por alguns motivos. Porque você garante que todo dia está fazendo o que é necessário você fazer. Outra coisa, que se você fizer dessa forma, e por um acaso você atrasar seu estudo, você pode quebrar essa meta. Então, por exemplo, vamos supor que você leu os capítulos, mas só fez 10 exercícios. Você joga os outros exercícios como uma nova meta para outro dia. Se você trabalhar com metas, é mais simples de você alcançar seus objetivos. Trabalhar com algo como só um tópico é algo abrangente. Você não sabe nem quando começa, nem quando acaba o seu estudo. E você deixa meio largado. Estudar História Geral. O que é isso? Estudar História Geral pode ser um monte de coisa. Não é tão claro. Então pensa nisso, pensa em metas. Se você quer saber um pouco mais de metas, tem um modelo chamado Metas Smart, que eu ainda não fiz um vídeo. Se eu fizer, eu vou colocar aqui, mas você já pode procurar, que é um modelo mundialmente usado e usam para trabalho, usam para projetos, não só para estudo. Meta Smart te fala o que é uma meta, como é uma meta bem feita. E a primeira letra S é de específico. E específico é ter claro qual a sua meta. Então, troca o seu cronograma. Então, você tem lá o cronograma escrito tópico. No início da semana, antes de começar seus estudos da semana, põe do lado de cada tópico. Qual é o seu planinho para cada tópico? Bem simples. Então, você vai lá do lado de botânica e fala, ler 2 capítulos, fazer 30 exercícios. Ou se não, ler um capítulo de um livro de literatura e ler uma análise daquele livro. Transforma seu tópico em meta. A minha quarta dica é você considerar leitura como uma obrigação de se colocar no seu cronograma. Como eu fazia? Eu, pelo menos 5 dias por semana, tinha no meu cronograma ler por 20 minutos. Que eu fazia ou depois do almoço ou antes de dormir. Então era uma meta minha. Ler pelo menos, 20 minutos, ou ler 30 páginas. Leitura é algo que a gente consome muito tempo, isso está claro, então às vezes a gente deixa de fazer. Só que leitura é o que te deixa bom em interpretação. Interpretação, primeiro, que grande parte do Enem é interpretação de texto. E interpretação não é uma matéria que cai só em português. Interpretação cai em história, cai em filosofia, cai em sociologia, cai em geografia, cai em redação, até em inglês, que é interpretação de texto. Então, ler é algo que poucas pessoas fazem, mas se você lê coisas difíceis, coisas que aumentam o seu vocabulário, coisas que te façam entender o que está implícito num texto,
Textos filosóficos. Se você ler esse tipo de coisa, você vai melhorar muito a interpretação ao longo do tempo. E isso vai te trazer ponto em várias matérias. É algo subestimado. É algo que tem como atacar. E não precisa ser uma meta absurda de ler um livro por semana. Sei lá, coloca 15 minutos por dia que seja. Se você ler por 15 minutos a coisa certa, quase que diariamente, você vai melhorar a interpretação de texto. A minha quinta dica é: evita estudar tópicos densos e tópicos que você tem dificuldade nos seus momentos de sonolência. Então, assim, todo mundo funciona de uma forma durante o dia. Não sei se você já viu, tem gente que acorda com uma baita energia, tem gente que acorda completamente sem energia e só passa a ter energia à noite. Cada um funciona de uma forma. Identifica os pontos que você fica mais sonolento e não coloca nada que você tem dificuldade nesses momentos. Então, por exemplo, eu após o almoço ficava sonolento. Então, eu não podia colocar um tópico que eu tinha que aprender bastante, como o português, que era uma dificuldade minha, nesses momentos, que é muito improdutivo. Eu não ia aprender. Eu ia ler por ler. Eu não ia ler, gravar e refletir sobre e aprender. Então, detecta como seu corpo funciona e coloca nos momentos de sonolência coisa que para você é mais simples, ou uma atividade que você tem menos prioridade que as outras. Então faz isso já vai ajudar um pouco. Minha sexta dica, que eu até falei no vídeo anterior, mas eu acho que é importante, tem tudo a ver com o cronograma, é, se você aprendeu um tópico hoje, então vamos supor que você estude sozinho e lê um texto sobre determinado tópico hoje, e fez o seu resumo. Ou senão você faz cursinho e teve uma aula de determinado tópico hoje. Em vez de fazer os exercícios desse tópico na tarde de hoje, que é o que normalmente as pessoas fazem, deixa para fazer ou amanhã ou daqui a 2 dias. E isso é pouco intuitivo, mas eu fazia assim e vou te explicar porque eu fazia assim, tá? Os detalhes você checa no meu vídeo sobre memória, que eu vou colocar aqui o link na descrição. O jeito que a sua memória funciona é, toda vez que você lembra um tópico, ela passa a acreditar que aquele tópico é mais importante de não ser esquecido. Então é como se aquele tópico ganhasse uma prioridade na sua memória para não ser esquecido, ele fica mais gravado lá. Então o fato de você ter tido uma aula hoje, você esquece um pouco até amanhã. Aí amanhã você faz uma revisão ativa para tentar lembrar esse tópico. No momento que você faz essa revisão ativa e começa a lembrar, você está gravando melhor essa informação. Então é bom você começar a esquecer ela e lembrar ela. Por isso que no seu cronograma, em vez de fazer o que fazem, é muito comum em cursinho, né? Você teve as aulas do dia, aí logo depois você faz o exercício daquela matéria. Eu acho que é mais vantajoso para você não fazer no próprio dia. Você sempre vai estar fazendo no dia os exercícios da matéria do dia anterior. Então dá uma olhada no vídeo de memória, talvez fique mais claro, e é uma das minhas sugestões. E o que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Quem sou eu para te falar a verdade absoluta? Isso é o que eu fiz e funcionou para mim. Mas eu acho que vale a pena você testar, não custa você testar. Faz isso uma semana e vê o que você acha. Você vai achar mais difícil fazer o exercício, você vai ter que lembrar. Mas depois que você lembrar, em vez de você esquecer em 3 dias, que acontece normalmente, depois de 2 semanas você ainda vai lembrar do tópico. A sétima dica é bem simples e você provavelmente até já conhece, mas para ficar registrado aqui, né, no que seria um cronograma otimizado, tem matérias que te cansam mais e tem matérias que te cansam menos. Então, para mim, física cansava pouco, até porque eu tinha facilidade, e história, como eu gostava de fazer muita leitura, me cansava muito. Então, você pega sempre matérias que você tem facilidade, matérias que você cansa mais e matérias que você cansa menos, e alterna elas no seu estudo. Nunca faz 3 matérias que te cansam muito seguidas. Faz uma matéria que te cansa muito, uma matéria que não te cansa, uma que te cansa muito, uma que não te cansa. É quase que a mesma lógica daquelas pausas entre estudos, sabe? A matéria que não te cansa é como se fosse um descanso. Apesar de você estar estudando e estar aprendendo, você está dando um descanso para sua mente. Então usa isso, alterna matérias. Anota num papelzinho quais são as matérias que te cansam, quais não te cansam, e faz sempre alternado no mesmo dia. Nunca coloca 3 fáceis seguidas e nunca coloca 3 difíceis seguidas, dá uma alternada. A próxima dica é muito parecida, é super rápida e simples também. Você sempre vai ter na sua meta, ou você vai ter que aprender algo, ou você vai ter que rever algo, ou você vai ter que fazer exercício sobre algo. Ou vai ter que fazer uma leitura, né? Essas são as opções, mais ou menos. Cada uma dessas coisas
te trazem um nível de cansaço. Então, por exemplo, leitura cansa mais do que exercício, no meu caso. Tem gente que é o contrário, tem gente que acha ler muito tranquilo, mas fazer exercício extremamente cansativo. Pega o tipo de atividade e também dá uma alternada, do mesmo jeito que você faz para a matéria. Se leitura te cansa, não fica fazendo 3 horas seguidas de leitura. Faz leitura, exercício, leitura, exercício. Dá uma alternada e segue a mesma lógica da dica anterior. Nona dica, que é importante. E tem gente que faz, tem gente que não faz. Você precisa ter no seu cronograma coisas que outras pessoas não colocam. E talvez você coloque ou não. Você precisa ter no seu cronograma filosofia. Filosofia cai em vários vestibulares, e se não cai uma parte só de filosofia, vai cair ou interpretação ou história. Sociologia é algo que está caindo cada vez mais. Estuda filosofia e sociologia. Redação. Você precisa ter um tempo no seu cronograma para redação. Você precisa ter um tempo no seu cronograma para fazer aquelas revisões. Eu te falei no vídeo de revisão que eu gostava de fazer revisão antes dos simulados, na tarde anterior. Então, no meu cronograma, a tarde anterior aos simulados estava reservada para revisão. Não tinha como eu colocar um tópico lá se eu ia fazer revisão. Revisão geral é algo que eu colocava no meu cronograma. Simulados é algo que você tem que colocar no seu cronograma também. Simulado é estudo. Não dá para você pegar sempre seus momentos de descanso e falar, nesses momentos eu vou fazer simulado. Você não vai descansar. Você precisa ter tempo de descanso. Por isso que a última coisa que você precisa pôr no seu cronograma é descanso. Então todas essas coisas, tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Coloque no seu cronograma. É mais simples. Você tem que ter descanso. É bom você fazer revisões gerais de vez em quando. Filosofia e sociologia não dá para você deixar de fazer. Então, dá uma pensada nisso. Nem que você reserve pouco tempo para algumas dessas coisas, precisa estar no seu cronograma. Não dá para deixar de lado, pode ser uma vantagem. As duas últimas dicas são muito pessoais, mas eu vou falar aqui para você dar uma refletida naquela coisa lá. Pega esse vídeo e vê quais dessas dicas tornariam o seu cronograma melhor. Então vamos lá, o que eu fazia? Física e matemática, que tem muito exercício, são matérias que eu considero que você tem que estar treinando o tempo todo. É diferente de, por exemplo, história, que você aprendeu determinado tópico e você não precisa ficar fazendo exercício, sabe? Você já entendeu o que aconteceu naquele momento da história. Matemática e física não. Matemática e física são tantos exercícios diferentes e formas de cobrar, você tem que estar treinando quase que diariamente. Então uma coisa que eu gostava de fazer, quando eu tinha uma lista de exercícios de matemática e física, em vez de pegar essa lista e fazer numa tarde, eu quebrava ela em várias partes. Quebrava em 3 partes. Então vamos supor que, sei lá, você teve uma aula de álgebra e você conseguiu uma lista de exercícios de álgebra com 30 exercícios. Em vez de você pegar e fazer amanhã esses 30 exercícios, faz 10 amanhã, 10 daqui a 3 dias e 10 daqui a 5 dias. Porque assim você vai estar sempre fazendo. Para mim, matérias que são treino, é vantajoso você fazer sempre, do que fazer uma vez por semana e na outra semana você faz de novo. Então essa seria a primeira dica, né? E de novo, isso é para mim, né? Para você talvez não funcione dessa forma, mas dá uma refletida. Por outro lado, história, geografia, e eu fazia isso com sociologia e filosofia como se fosse uma matéria só. Em vez de quebrar, como eu fazia em física e matemática, eu juntava. Então eu vou usar a história como exemplo. Como história é uma matéria que é ensinada com uma sequência temporal, sempre 2 aulas vão ter a ver uma com a outra. Então, sei lá, você está aprendendo determinada sociedade, você vai ver o auge e o declínio de determinada civilização. Numa aula você teria o auge e na outra o declínio. Eu gostava de agrupar isso e fazer quinzenalmente. Em vez de fazer uma aula por semana, eu fazia assim. Fazia história geral essa semana, história do Brasil semana que vem. E em cada uma delas eu fazia 2 aulas em vez de uma. E por que eu fazia isso? Porque isso me trazia muito mais produtividade, eu era mais ágil fazendo assim. Porque quando eu ia ler, eu já lia 2 aulas seguidas, que fazia muito sentido ler 2 aulas seguidas. E na hora de fazer exercício, eu juntava todos num bolo e fazia tudo. Então eu conseguia fazer mais rápido. Às vezes eu conseguia fazer em um período de estudo 2 aulas em vez de uma. Porque os tópicos são similares. E geografia tem muito disso também. Não é uma sequência temporal, mas os tópicos têm muito a ver.
Então dá para você fazer isso. Você faria uma semana história, geografia geral, outra semana geografia do Brasil. E filosofia e sociologia eu juntava e fazia 2 aulas de filosofia numa semana, na outra 2 de sociologia. Como não exige esse treino que exatas exige, para mim funcionava bem e eu ganhava tempo. Porque às vezes no tempo que você, em vez de fazer 2 aulas, às vezes você conseguia fazer 2 em uma. Então dá uma pensada. Mas de novo, isso é extremamente pessoal, então você precisa ver se para você funciona assim. E eu falei, história você não faz exercício porque ler já resolve. Não, não é bem isso. Eu gosto de ler além de fazer exercício, mas você também tem que fazer exercício. Todas as matérias tem que treinar com exercício. Mas para mim, exata, você tem que fazer muito mais exercício. Porque o método de resolução conta tanto quanto a teoria. Em história, eu acho que a teoria conta mais que o método de resolução de exercício. Mas você tem que fazer exercício em todas e ver pra você como se encaixa essa dica. Às vezes você tem tanta facilidade numa matéria que se você fizer quinzenal tá tudo bem, sabe? Junta várias aulas numa e faz quinzenal. E aquela você tem dificuldade, você quebra ela em várias, pra você fazer sempre. Bom, o vídeo de hoje foi meio mais demorado, mas a proposta era ser algo aprofundado sobre um tópico. Porque eu vejo muito vídeo por aí, principalmente os de cronograma, que é muito superficial. E às vezes é vídeo longo também, só que não te ensina coisa nova. É só jogando, faz esses tijolinhos de 1 ou 2 horas aí. Então aqui eu quis te dar um racional do que seria um cronograma lapidado para uma pessoa. E aí você vê o que funciona para você ou não, mas a maior mensagem é: pratique o autoconhecimento. Como esse cronograma que todo mundo usa seria muito melhor se eu adaptasse ele para mim. E é isso. Espero que você tenha gostado. De novo, não deixa de se inscrever, de compartilhar. Espero que vocês gostem dessa série. E é isso. Obrigado.